Olá, dando continuidade, né, às nossas aulas aqui, sobre essas aulas que o Deleuze deu, né, sobre Spinoza, esse livro aqui, Curso sobre Spinoza, ok? Hoje eu vim trazer a aula cujo título é As Velocidades Relativas do Pensamento, é o curso do dia 2 de dezembro de 1980. Né? E nessa aula, nesse capítulo, né, o Deleuze ele vai falar sobre a velocidade do pensamento, as velocidades relativas do pensamento. E ele vai fazer uma demonstração, né, de como procede o Spinoza no pensamento. Né? Então ele vai dizer que o Spinoza ele vai ao terceiro gênero de conhecimento, certo? Ele acessa o terceiro gênero de conhecimento que o Deleuze vai chamar de intuição, né? O pensamento intuitivo, que é um pensamento que funciona com uma enorme rapidez, né? Ele vai chamar de um pensamento como relâmpago, né? Que atinge uma velocidade absoluta, certo? Que estaria no terceiro gênero de conhecimento. Então, é um pensamento que vai de uma vez, né? Que vai desde o mais profundo, que abarca uma amplitude máxima como um relâmpago, né? Então esse seria um pensamento intuitivo de uma velocidade absoluta, ok? E aí ele vai dizer que ele não está querendo dizer com isso que o pensamento não precise de tempo, certo? Ele vai dizer que seguramente, sim, o pensamento precisa de tempo, ele precisa de muito tempo, né? De um tempo extraordinário necessário para o pensamento, certo? Mas ele quer tratar aqui, certo, que o pensamento ele possui lentidões e velocidades, certo? Há momentos em que o pensamento é lento e há momentos em que o pensamento atinge uma grande velocidade. E que isso não quer dizer que seja bom ou mal, não é uma questão de valor, certo? Sobre o que é melhor ou pior, mas que o pensamento possui velocidades, ok? Então ele vai dar um exemplo de como procede Spinoza na ética, certo? Ele vai dizer que quando o Spinoza está nas demonstrações, ele procede no segundo gênero de conhecimento, né? Que é o modo demonstrativo, que ele vai fazendo, né? Só que, de repente, o Spinoza ele vai sofrer contrações nessas demonstrações, né? O que o Deleuze vai chamar de forma insólita está nos escolhos, né, que estarão próximos às demonstrações, em Spinoza, certo? E ele vai dizer que ao lado das demonstrações, das proposições, dos corolários, né, estão os escolhos. E esses escolhos, ele vai dizer que o Spinoza ele apresenta uma tonalidade diferente, certo? Um timbre diferente no pensamento, certo? Que traz uma velocidade do pensamento, né? Uma paixão, um patos, né? Ele vai dizer que o Spinoza, apesar de ser um filósofo bastante sóbrio e sábio, reservado, nesse momento, né, ele demonstra uma agressividade, né, uma violência no pensamento, certo? Quando ele chega nos escolhos, uma rapidez nos escolhos, né, que há uma rapidez dos afetos, ele vai dizer, né, em contraste com a lentidão das demonstrações, né, da lentidão do conceito, certo? Então, ele vai dizer que no momento dos escolhos, os afetos, eles se projetam, né? Após as demonstrações, os conceitos serem desenvolvidos, há uma velocidade através dos escolhos que se projeta,
os afetos, certo? E aí há uma linha quebrada, né? Ele vai dizer que é uma espécie de descontinuidade. Bem, trazendo aqui um exemplo de como seria essa rapidez do pensamento, né? Eu me lembro de ter ouvido falar que o Einstein ele estava uma vez muito preocupado em dar respostas sobre uma determinada teoria dele. Ele tinha passado o dia todo, semanas, pensando e não conseguia encontrar uma solução, uma resposta. Então ele dormiu e acordou com o pensamento e de uma vez ele teve toda a resposta que ele desejava, né? Então seria só um exemplo que eu gostaria de trazer sobre essa questão da velocidade do pensamento, né? Que é o pensamento intuitivo, né? Então, o Deleuze agora vai falar, certo? Também como procede o pensamento do Spinoza, é a questão de como chegar ao ser, né? O mais rápido possível, chegar ao ser o mais rápido possível, por onde começar em filosofia. Né? Então ele vai dizer assim, ele vai trazer aqui o exemplo de como começa a ética, né? Toma o começo da ética, ele vai dizer, né? Como pode-se começar uma ontologia? Uma ontologia, certo? Do ponto de vista da imanência, certo? Já que para o Spinoza, né, o ser está em todo lugar, certo? Na tradição filosófica, né, a ontologia começa pelo ser, né, que tem permanecido em toda a história da filosofia, o Deleuze vai dizer, né? Cada filósofo parece ter uma resposta por onde começar, né? Começa pelo ser, ele vai dizer. Mas ele vai dizer que Spinoza é diferente, certo? Por quê? Porque o Spinoza, ele não começa pelo ser, ok? Ele vai dizer assim, vimos que Spinoza determina o ser como substância infinita, substância absolutamente infinita, né? Que o Spinoza chama de Deus. Então ele vai dizer assim, muitos podem pensar que Spinoza começa por Deus, ok? Que na ética Spinoza começa por Deus. Entretanto, certo? Ele vai dizer, se você olhar atentamente para a ética, ele não começa por Deus, ele começa, Deus vai dizer, certo? Os elementos constituintes da substância infinita, que é Deus, certo? Como o ser, ele está em todo lugar, certo? Spinoza começa pelos atributos. Ele não começa pelo ser, ele começa pelos atributos. Bom, gente, para quem não conhece, né, a obra de Spinoza aqui, e eu falei da ética, né? Aqui está esse livro do Spinoza, Ética. Essa edição é muito boa, certo? Só dando uma dica, né, para quem não conhece, ok? Está vendo esse vídeo. O Deleuze, ele vai dando continuidade nesse capítulo, né? Ele vai trazer uma concepção que o Spinoza ele tem do corpo. Ele vai dizer, o Deleuze, que o Spinoza tem uma extraordinária concepção sobre o corpo, né? Que ele vai dizer que o corpo individualmente, certo, depende exatamente da sua individualidade, né? De movimento e lentidão, de velocidades e lentidões. Né? Então ele vai dizer que o corpo ele não tem forma, mas que existem entre os elementos, né? Preciso pensar o corpo material, né? Constituído por velocidades e lentidões entre os seus elementos, certo? Mas sem formas, ok? E ele vai dizer assim a forma, ele vai lançar, né? Que quão é impressionante é o corpo para Spinoza, né? Ele traz aqui um exemplo, né? Que ele vai dizer que Spinoza trata, né? Do pequeno bebê, do sonâmbulo e do bêbado, né? Para mostrar o que pode um corpo. O pequeno bebê anda de 4. O sonâmbulo levanta à noite e comete um assassinato. E o bêbado
faz um grande discurso, né? Faz um grande discurso. E aí ele diz: vejam, finalmente não podemos saber o que pode um corpo, né? Trazendo esses exemplos. E vai dizer, né? Deleuze vai dizer: Nietzsche lança, o impressionante é o corpo. Isso quer dizer o quê? Né? Que é uma reação, Deleuze vai dizer, de certos filósofos, àqueles filósofos que ficam falando de alma, falando de consciência. Parem com a alma, parem com a consciência. Não sabemos nem o que pode um corpo. O que pode o corpo? O que é? Né? O impressionante é o corpo. Não sabem nem mesmo o que é o corpo e vêm falar de alma. O impressionante é o corpo. Spinoza diz: não, vocês não sabem ainda o que pode um corpo, né? Então parem de falar da alma e da consciência. É a reação desses filósofos. Bom, gente, fico por aqui, certo? Posteriormente continuarei com os próximos capítulos. Muito obrigada.